E a pergunta que não quer calar, Carrefour ou Açaí? Qual que vai pagar maiores dividendos em um futuro próximo ou longo? Qual que vai pagar mais dividendos em algum momento? Qual que é a sua aposta, caro Léo? Qual das duas empresas vai pagar mais dividendos? Tem que responder essa pergunta até o final deste humilde vídeo. E esse é o tema de hoje. Então, antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também comenta aqui se você tem uma dessas ações ou não e por quê, e se você acha elas boas ou ruins. Vamos começar lá. Leozeira, manda bala. Bom, pessoal, então a gente teve a divulgação de resultados, a gente está nessa temporada de balanços, e a gente teve, então, algumas empresas do varejo. Eu acho que o varejo é o setor que muita gente está com bastante medo em relação a resultados no segundo trimestre. Por quê? Porque a gente tem escutado que a economia não foi muito bem aí ao longo desses últimos meses. Então, eu escuto muita gente falando, por exemplo, do setor de varejo de vestuário, mesmo o varejo alimentar também teve algumas coisas que a gente estava com um pouco de receio. E, apesar disso, os primeiros balanços que vieram ainda de fato não estão maravilhosos, mas pelo jeito foram menos piores do que se esperava. Tá? Então, a gente teve uma despiora nesses últimos dias. Começando aí, então, com. A gente vai pegar aqui o açaí, tá? Então, se vocês forem olhar ali, ó, Tendas Distribuidora, para quem não sabe, é o nome que se encontra, né, a empresa, a razão social do açaí. Tá? Então, oficialmente, o açaí é a Tendas Distribuidora. Nos últimos 5 dias, né, Floriano, a gente teve uma alta nas ações. A gente estava aí com uma queda considerável ao longo do ano, tá? Mas, de repente, aí, os últimos 5 dias, e em especial depois da divulgação de resultado, o açaí teve uma performance positiva. Bom, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, tá? Olhando para os resultados do açaí, primeiro, o que me chama muito a atenção é com relação às margens. A gente tinha muito receio de que eles iam ter algum tipo de problema com margem, mas até que a margem bruta e a margem EBITDA deles veio razoavelmente boa. Olhando aí, a margem EBITDA ajustada do açaí, a gente teve uma margem de 7% nesse trimestre contra 7,4% do ano passado. Uma coisa que a gente tem que considerar, pessoal, é que no varejo as margens são muito apertadas. Então, qualquer ponto percentual faz diferença, tá? E até também para explicar, a gente tem essa margem EBITDA ajustada e lá embaixo, ó, margem EBITDA ajustada pré-IFRS. Isso aqui é por conta de aluguel. Eu gosto mais de olhar essa pré-IFRS, porque ela mostra já considerando os aluguéis que a empresa tem que pagar. Então, de novo, a gente teve aí uma perda de 0,4 pontos percentuais, parece pouco, mas quando você tem uma margem muito apertada, tem uma certa relevância sim. No bottom line, ou seja, na última linha, a margem líquida do açaí ela foi para 1%, sendo que no ano passado tinha sido de 2,4%. Ou seja, aqueles, como você pode notar, aqueles 0,4 ponto percentual faz diferença quando você tem uma margem uma margem líquida tão apertada, tá? O que acabou pressionando, para mim, foi a despesa financeira. A gente vai até dar uma olhada, mas a gente sabe que tem muita empresa que a dívida com uma taxa de juros nesse patamar, ela come todo o resultado operacional, ou muito do resultado operacional. O açaí, então, foi um dos que sofreu com isso. O lucro líquido, ele caiu 51% ano contra ano, saiu de 320 milhões, veio para 156. Apesar disso, não foi tão ruim quanto o mercado esperava. Bom, eu acho que um dos pontos mais negativos, obviamente, foi o crescimento de vendas, mesmo as lojas. Então, eles chamam aqui de LFL, que é o Like for Like. Se vocês forem ver, a gente teve ali um LFL, né, um Like for Like, de menos 2%. Ou seja, no conceito mesmo as lojas, uma loja do açaí no ano passado e uma loja do açaí neste ano, que já estava operando, ela teve uma queda no volume na receita de 2%, ano contra ano. O que aumentou, o que ajudou a aumentar a receita foi as expansões, né? Foram as expansões, ou seja, o açaí ele inaugurou lojas, ele teve muita conversão de lojas, então o açaí fez aquisição no passado do Extra, inclusive isso aí foi uma operação que trouxe ali bastante burburinho na época, porque o Extra era uma operação que estava debaixo do Pão de Açúcar, e a gente sabe que o Pão de Açúcar está no controlador, né? O mesmo controlador do açaí, e o que eles fizeram, então, foram adquirir as lojas do Grupo Extra e começaram o processo de conversão. Então, assim, a receita líquida cresceu 20%, sendo que o grosso disso, né, não é nem o grosso, é mais do que tudo disso, veio das novas lojas, ou seja, de colocar nova área de venda. O problema é quando você coloca nova área de venda, você vai precisar de capital, você vai ter que fazer investimento, CAPEX.
isso aí tudo demanda recursos, e isso aí levou também ao aumento do nível de endividamento do açaí. Tá? Então, o açaí é um segmento, né, Floriano, que é uma empresa que ela tem ainda crescimento contratado. Então, eles são bastante agressivos em termos de crescimento. Se você for ver, ó, o cronograma de expansão segue linha, cerca de 30 lojas deverão ser inauguradas em 2023, fora as 10 conversões inauguradas no ano. Tá? Então, assim, eles têm 270 lojas em operação, vão colocar 40 lojas só esse ano. Tá? Então, um aumento considerável no número de lojas. Então, imagina o seguinte, já até colocando ali um pouco da sua pergunta, imagina o seguinte, no caixa que o açaí vai gerar, e hoje está bem apertado, porque eles estão pagando muitos juros, a gente viu aí uma queda considerável do lucro. Uma empresa que ainda está em crescimento, quanto você acha que ele vai conseguir distribuir de dividendos? Então, do pouco caixa que ele gerar, ele vai direcionar o máximo possível para continuar fazendo essas expansões. Então, não esperem o açaí sendo uma empresa grande pagadora de dividendos no curto prazo. Aqui eu trago para vocês o impacto da despesa financeira. Então, eu acho que isso daqui é um ponto que pesou muito no açaí. Então, notem que lá na última linha aqui, ó, receita, percentual de resultado financeiro como percentual da receita líquida. Então, o ano passado tinha sido de 2,5%, 2,5 pontos percentuais da margem, esse ano foi para 3,9%. Então, lembra que o cara opera com uma margem super apertada, uma margem EBITDA de 5,5%. A hora que você tem uma margem EBITDA desse nível, 1,4 ponto percentual é muita coisa. Tá? Então, isso aí chega lá na última linha e o lucro líquido é destroçado. É óbvio que o principal vilão disso daqui é aumento de juros, mas também teve um aumento do nível de endividamento. Tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, o custo da dívida do açaí veio de 162 para 393 milhões. Uma alta de 142%. Uma parte por aumento de juros, mas uma parte significativa por aumento do nível de endividamento da empresa. Aqui, então, eu trago para vocês o custo da dívida na ponta final, tá? Então, 1,6 bilhões de reais para um EBITDA de 3 bi. Então, pessoal, é uma empresa que está mais da metade do EBITDA sendo só para pagar despesa financeira. E quando isso vai olhar para a geração de caixa do açaí, cara, não sobra nada, né? Então, você vai ver aqui geração de caixa total de menos 244 milhões. Óbvio que aqui a gente tem um percentual relevante que foi para expansão, né? Mas olha lá, dividendos, né? Tá uma linha magrinha, magrinha. E deve continuar assim, porque não tem muito o que fazer. Eu acho que um outro ponto também interessante para se olhar foi essa variação de capital de giro. Isso aqui foi uma coisa que eu achei positiva no açaí. Eles têm conseguido melhorar o seu nível de capital de giro, têm conseguido ter mais prazo junto com o fornecedor, reduzir o nível de, eu não sei se foi o estoque ou contas a receber. Isso aí fez com que tivesse uma melhora do capital de giro. Mas essa é uma linha que é positivo, só que você não pode contar que ele vai continuar conseguindo fazer isso, porque tem um limite, né? Ele não vai conseguir ficar espremendo o fornecedor a cada dia mais. Né? Então, te pago em 30 dias, depois te pago em 35, em 40. Chega um ponto aí que não tem mais como. Então, assim, dificilmente a gente vai ver dividendos no açaí, dividendos relevantes no açaí no curto prazo, viu, Floriano? Bom, aí que eu trago variação de capital de giro, como eu comentei, né? Acho que foi a melhor linha que, nessa parte de geração de caixa que eu vi. E aí vamos falar de Atacadão, que esse é o nome também oficial lá na Bolsa, tá? Mas é o Carrefour. E só para que o pessoal saiba, em geral, quando a gente fala de Carrefour, a gente tem que falar muito de Atacadão, que hoje é a principal linha. Então, pessoal, até explicando um pouco, nos últimos 10 anos, o segmento que eles chamam de cash and carry, que é o atacarejo, ele ganhou muito espaço no mercado. Então, é cada vez mais comum as pessoas comprarem um açaí, um atacadão, enfim, macro, e por aí vai. A gente tem lá esses atacarejos diversos. E o Floriano, na sua riqueza toda, nunca pisou em um atacarejo Nunca, desses, né, amigo, Floriano? você que não conhece. Mas pior que faz tempo que eu não passo nesse tipo de lugar. Meu pai Olha lá. adorava ir nesse tipo de supermercado. Hoje eu só compro nos de bairro mesmo. Que é o que tá crescendo no Pão de Açúcar. Você não olhou o resultado do Pão de Açúcar, mas que o Pão de Açúcar, os de proximidade estão explodindo, crescendo muito. Mas uma pergunta, Léo. Por que o açaí, que não tá lá tão
bem assim, tá investindo tanto em crescimento? É consolidação do setor? Qual que é a tese por trás? É Tem que assim, alguma? não é que não está bem, simplesmente foram os últimos meses, porque até acho que voltando a um ponto que eu acabei esquecendo de mencionar, a variação de vendas mesmo às lojas, ela teve um efeito muito grande da deflação de commodities. Então, o que que acontece, Floriano? Imagina o seguinte, esse ano, você vai lá e compra um quilo de arroz, tá? Você paga, Uhum. sei lá, R$ 8. No ano passado, como estava mais alto, porque teve todo aquele problema de grãos e etc., esse quilo de arroz estava 9. Então, essa deflação, ela é negativa para a receita do açaí. Por quê? Porque a pessoa, ela está comprando a mesma quantidade de produto, mas está pagando um pouco menos. Sim. Além disso, no ano passado, como no segundo trimestre você tinha tido uma inflação muito grande, porque teve a guerra na Ucrânia, já fez explodir o preço de muitos grãos, acabou impactando, puxando para cima os preços. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu, por exemplo, um IGPM vindo negativo em 12 meses, você vai ver um efeito parecido também numa empresa que vende esses produtos básicos. Então, eu não acho que o atacadão ou o açaí estejam mal. Mas, assim, a gente sabe que um cenário econômico mais desafiador, um cenário em que a gente está com uma restrição de renda, população um pouco mais endividada, etc., vai bater no varejo, tá? Então, não deveria frear, pensando assim, tipo, juros altos, economia respondendo lentamente, governo tumultuado. Não seria o momento de você pensar assim, ah, vou dar uma segurada e vão abrir menos lojas, vão ficar mais de boa? Então, mas olhando mais de médio e longo prazo, eles vão olhar muito pouco para o cenário de 1, 2, 3 trimestres, né? Até porque, assim, a hora que você abre um açaí, ó, você abre uma loja, ela tem um tempo de maturação. Então, a gente está falando de alguns anos até o negócio maturar. Em geral, as novas lojas, elas começam com margens mais baixas, né? São margens bem menores do que as lojas que já têm ali 2, 3, 4 anos, tá? Uhum. Então, é, óbvio, pode ser que você deveria repensar, em especial porque o custo do capital está muito alto. Então, cara, não é o momento de você fazer de você ficar aumentando sua dívida. Tanto é que teve até um certo burburinho de que o Açaí poderia fazer um follow-on. Me parece que com os números que ele conseguiu entregar agora, essa questão do follow-on ficou um pouco descartada no momento, tá? Mas acho que assim, num cenário em que os juros estão elevados, ele vai ter que ser um pouco mais restritivo em termos de crescimento. E acredite, Floriano, esses caras cresceram muito nos últimos 10 anos, tá? Porque o modelo, e até puxando o que você falou, Uhum. o modelo de cash and carry, de atacarejo, ele ganhou muito espaço. E o que aconteceu? Quem é que perdeu espaço? Foram os hipermercados. Foi um Big, um Extra, aquele Carrefour clássico. Por quê? Porque o cliente, o consumidor, ele acabou tendo dois tipos de canais que ele frequenta. Ou é aquele que ele faz uma compra de volume, ele quer um desconto grande, faz aquela compra do mês, e aí já são os atacarejos. Ou ele vai buscar conveniência, que é aquela compra da semana, então ele vai comprar algum perecível, alguma coisa assim, que geralmente são esses supermercados de bairro, que é onde o próprio Pão de Açúcar está buscando mais se focar, tá? Quem ficou perdido nessa história, como eu falei, é, por exemplo, um Extra, que justamente por isso que o Pão de Açúcar vendeu e o Açaí comprou, tá? Então, esse é um canal que, para mim, foi o que mais sofreu, que deve continuar sofrendo. Sim. E aí a gente chega então no atacadão, que é o Carrefour. A mesma coisa, a gente teve aqui uma performance bem positiva das ações nos últimos 5 dias, em especial pós-resultado. Eu acho que o resultado do Carrefour teve também algumas coisas semelhantes. Então, a margem, eles conseguiram manter uma margem consideravelmente saudável, não saudável, mas conseguiram não sofrer tanto na margem. As vendas tiveram algum crescimento, mas se você for ver a venda das mesmas lojas, também foram vendas negativas, né? Também tiveram um decréscimo, acho que de uns 4%. A margem EBITDA, e aqui o que acontece? O Carrefour, ele teve a aquisição do grupo Big, e o grupo Big está bem enrolado, sabe? Então eles têm que fazer todo um processo de turnaround dentro das lojas do Big. Então, excluindo o grupo Big da base de comparação, a margem EBITDA do Cash and Carry, que é o atacarejo, ficou em 6,7, em linha com o que foi no ano passado, e a do varejo teve uma queda de 0,4 pontos percentuais. O consolidado, então, ex-Big, uma margem EBITDA de 7%, parecida com o que a gente viu lá no açaí. Uhum. Bom, lucro líquido, mesma coisa, destroçado. Então, a gente teve uma margem líquida ajustada de 0,1%.
aqui, de novo, tem que considerar a questão do Big. O Big arrastou bastante para baixo a margem do Carrefour. Bom, então, aqui falando sobre a evolução de receita, a gente teve uma receita crescendo 9,7%, só que no conceito mesmo, as lojas, a gente teve aí menos 3,9%. Tá? Então, isso aqui no total. Ou seja, o Carrefour também sofreu nessa questão de deflação, de queda de preços de commodities, tá? O que eu achei de negativo aqui também, uma coisa, um ponto que eu achei que o Açaí saiu melhor foi na questão de capital de giro. Então, se você for olhar na variação de capital de giro, o Carrefour ele teve uma piora. Então, aqui a gente tem variação em contas a pagar, piorando em 1,7 bi, melhorou o nível de estoque e o de contas a receber, mas o net ainda foi negativo. A gente viu, no caso do Açaí, eles conseguiram fazer uma boa melhora em termos da gestão de capital de giro. E é isso daí que eu olhei para o Carrefour e para o Açaí. Então, assim, sendo bem sincero, né, Floriano? Se a gente for olhar aqui o lucro líquido, tá, de uma margem líquida de 0,1%, não dá muito para esperar dividendos no curto prazo. A realidade é essa, tanto para o Açaí quanto para o Carrefour. Então, para quem está procurando dividendos, esse daqui não vai ser o setor no curto prazo. Primeiro, porque quem pode está investindo um pouco para continuar crescendo e o pouco de lucro que, além disso, o lucro líquido tende a continuar bastante pressionado. Expectativa de melhora com queda de juros, obviamente isso deve ajudar bastante as duas empresas, mas, de novo, não vai fazer um grande milagre de curto prazo. A gente sabe que, acredito muito que a Selic no ano que vem vai fechar o ano, sei lá, em 10%, mas não vai ser nessa próxima reunião do Copom que vai vir um corte absurdo. Perfeito, então se você curtiu esse vídeo, lembra de curtir o vídeo, obviamente, se inscreve no canal. E se você quer recomendações de investimento, clica no link da bio e acesse a carteira da Tese para você ter recomendações, as melhores recomendações do Brasil. É só você entrar no link que está aqui abaixo e assinar a Tese Research, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser de pão de açúcar, então não se esquece de reforçar aqui que você quer vídeo de pão de açúcar. Abraço!